grande e poderoso é o Senhor dos exércitos. Amém? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo número 32. Vamos à palavra do Senhor então. Quem encontrou Deuteronômio, capítulo número 32, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. Vou te dar mais um minuto para achar. Está entre Gênesis e Apocalipse. Gênesis, vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. É isso? Acho que sim. Quarto livro da Bíblia, então quinto livro da Bíblia. Amém? Lá no início da Bíblia, lá no início, é o quinto livro. Versículo de número 9. Porque a porção do Senhor é o meu povo, Jacó é a parte de sua herança. É isso? Amém? Glória a Deus. Verso de número 10. Pode estar um pouquinho diferente aí, mas o conteúdo é esse. Verso de número 10. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-os e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-os com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que passam em Bazã e dos bodes com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Amém. Somente até aqui. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós queremos, Senhor Deus, sermos impactados com o poder dessa Tua palavra. Pai, uma palavra que subiu o meu coração nesse final de semana, para que ministrássemos, Senhor, sobre ela para o Teu povo. Pai, o Teu povo está aqui por Ti, por causa de Ti, esperançoso em Ti, de uma palavra. Por isso tenha liberdade, Senhor, para falar com os Teus filhos, Senhor, liberar sobre eles a porção necessária para que eles permaneçam no centro da Tua vontade e grandes coisas sejam feitas para a glória e a honra do Teu santo nome. E você que concorda diz amém. Esse texto, Deuteronômio, capítulo número 32, está narrado como Cântico de Moisés. Mais especificadamente, Moisés está meio que fazendo uma despedida do povo de Israel. Para quem não conhece, Moisés foi o grande líder do povo de Israel no Êxodo, quando Deus liberta o povo do cativo do Egito e leva o povo para uma terra prometida. E quando nós olhamos para o verso em si, o verso número 9, o verso vem nos declarar então: porque a porção do Senhor é o seu povo Jacó, e a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou, cuidou dele, guardou como uma menina dos olhos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidado de Deus com o seu povo. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. O povo de Deus, o povo de Israel, quando nós falamos assim, o povo de Deus, no nosso tempo agora, nós incluímos todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que são chamados filhos de Deus, o povo de Deus. Mas no Antigo Testamento nós falávamos exclusivamente, antes de Jesus, exclusivamente, o povo de Deus era o povo de Israel. Então, se você queria identificar o povo de Deus, era a nação de Israel, e a mesma nação de Israel que existe hoje. Bem?
essa mesma nação e era considerado o povo de Deus, ou o único povo que se relacionava com Deus era o povo de Israel, era a nação israelita, os judeus. Eram eles que se relacionavam com Deus. Então, se quiséssemos ter um relacionamento com Deus, era através do judaísmo. Se convertia ao judaísmo e tinha então um relacionamento com Deus, segundo as leis e as normas, que nós estamos bem acostumados aqui no Antigo Testamento. Mas o povo de Israel nem sempre foi um povo, certo? Assim como todas as nações foram criadas e estabelecidas, o povo de Israel também foi uma nação que foi criada e estabelecida. Só que o povo de Israel com uma singularidade, tá? E isso aqui que nós vamos atentar nessa manhã, uma singularidade do povo de Israel. Porque o povo de Israel é descendente de um homem chamado Abraão. Então Abraão, ele é chamado por Deus e Deus fala que vai estabelecer através dele uma nação. E isso é importante. E mais importante fica se nós entendermos o contexto onde essa nação é criada. Abraão não é o primeiro homem, e eu creio que todos nós aqui sabemos disso. O primeiro homem é Adão. Então estabelecer uma nação a partir do primeiro homem é simples, é fácil. Até porque estabelecer uma nação seria dele, óbvio. Mas agora estabelecer uma nação dentro de várias outras nações, escolhendo um único homem e sendo os herdeiros ou os descendentes desse homem, a formação dessa nação não é tão simples assim. Várias nações foram formadas e estabelecidas, mas com mistura de povos. Então todas as nações, é óbvio que todas as nações que existem hoje foram estabelecidas dentro de um determinado tempo, mas com mistura de povos. Então eram famílias que iam crescendo e tal, mas normalmente chegavam mais gente, mais estranhos, então estabelecendo. Agora nós estamos falando de uma nação que foi escolhido um único homem, e através desse único homem foi estabelecida a chamada nação de Israel. E aqui tem algo interessante, o processo que Deus faz, que Deus estabelece para que isso aconteça. Nós vamos navegar um pouquinho sobre isso, para que nós entendamos nessa manhã o poder de Deus, a ação de Deus, os mistérios de Deus, como que Deus muitas vezes faz, para que nós possamos estar descansados, assim como nós cantamos aqui. Como nós cantamos aqui um Salmos de números 42, não me falha a memória, aquieta minha alma. É uma pregação do salmista para a própria alma dele, dizendo: aquieta, descansa em Deus. Então, muitas vezes nós não entendemos o processo, e por não entender o processo, nós não conseguimos descansar. Agora, quando nós entendemos o processo, entendemos quem é Deus, entendemos onde nós estamos nele, a nossa alma ela vai ficar quieta no Senhor, descansada no Senhor. Agora, vamos atentar então para o que nós estamos falando. Deus escolhe levantar uma nação para representá-lo, chamado povo de Deus, a nação que seria a representante de Deus na terra. Só que todas as nações estão estabelecidas. Então Deus pega, chama um homem e fala com ele: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, sai do meio da tua nação, e eu vou estabelecer em você uma grande nação. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e lá eu farei de você essa grande nação. Então assim o Senhor escolhe Abraão, um único homem no meio de um monte de gente, e estabelece que a partir dele seria formada uma nação. Por mais que nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos isso, e muitos de nós glorificamos e exaltamos ao Senhor pelo poder de Deus, se nós formos olhar os processos que Abraão passou, ou o processo que o povo de Israel passou até que isso ficasse estabelecido, muitos de nós desanimaríamos. Muitos de nós perderíamos a esperança e a confiança em Deus. É fácil nós olharmos para a palavra de Deus hoje e glorificar o Deus de Israel, glorificar o Deus que pegou um homem, pegou Abraão, levou para uma terra, estabeleceu e fez dele uma nação. Mas muitos de nós não entenderíamos e não suportaríamos o processo que eles passaram. E é sobre processo que eu quero falar nessa manhã. Tem muita gente olhando as circunstâncias e pensando que acabou, que não dá mais. Mas se nós formos ver os processos, como que Deus trabalha dentro dos processos, nós vamos aprender a descansar no Senhor e a confiar nele, que no tempo dele, determinado por ele, tudo ele cumpre, segundo a palavra dele, se nós permanecermos. Agora o problema é que nós fugimos, nós desviamos, nós abandonamos. Hoje, vindo pela manhã, nesse trajeto, nessa viagem, em algumas partes da estrada, nós olhávamos e os campos estavam branquinhos, de gelo por cima, uma geadazinha fininha, mas tudo branquinho. E aí eu compartilhando com a minha esposa, falei: sabe o que muitas vezes nós não conseguimos entender?
é de que são estações da vida e que são necessárias. Muitas vezes nós olhamos para um frio, -2 graus e aquele gelo, e nós não conseguimos gerar uma expectativa de que daqui a alguns meses serão 25, 30 graus, à mesma hora, no mesmo local, e não haverá mais aquelas paisagens de gelo, haverá outras paisagens diferentes. Aí nós olhamos para aquilo e pensamos, se temos dificuldade de entender de que existem estações, e se nós permanecermos firmes, independente das estações, nós alcançaremos a vitória em Deus. Sabe, se nós formos levados pelas estações, pelos períodos que nós passamos, nós não vamos alcançar as vitórias. De uma forma bem simples, se nós observarmos as pessoas que vivem das estações do verão, o vendedor de protetor solar, o vendedor de chapéu, a sombrinha, de nós levarmos para a praia o chapéu para fazermos ali os acampamentos. Se nós começarmos a observar só pela estação do inverno, nós olharíamos e pensaríamos, não é possível, isso é um negócio fracassado. E se nós entendemos ainda mais, porque muitos passam o processo do inverno todos trabalhando e se preparando para a estação que vai vir. Está fazendo frio, estão construindo. Está fazendo frio, estão fabricando protetor solar, porque tem uma previsão de que vai vir uma estação quente e muitos procurarão as praias. Mas agora, se os olhos ficarem travado lá na estação do inverno, nós não vamos conseguir ter uma expectativa e trabalhar para quando vir o verão, e quando vir o verão nós não temos nada preparado para viver. Nós precisamos abrir os nossos olhos e entender. Nós precisamos abrir a nossa mente para poder entender, abrir os olhos para ver o que Deus está fazendo, está trabalhando, e principalmente confiar naquilo que Deus diz que vai fazer. Muitas vezes nós queremos que as coisas sejam no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. Mas nem tudo acontece da forma que pensamos, que vemos. O Deus que está no controle de todas as coisas está estabelecendo tempos, estações, propósito, cumprindo, levando, trazendo, mas Ele está fazendo a vontade dEle. E a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Mas é nós que precisamos ter a mente renovada, transformada para entender isso. Vamos lá no povo de Israel. Deus escolhe Abraão e estabelece através dele uma grande nação. Hoje nós vemos a nação. Mas a terceira geração depois de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó, ele com os seus tantos anos, que eu não tenho agora anotado, mas com os seus tantos anos, ou próximo da morte dele, eles viajam, em uma viagem, eles viajam, ou eles migram para a terra do Egito com 71 pessoas. Nós estamos falando de uma nação de que Deus chamou e estabeleceu através de Abraão uma numerosa nação. Mas a verdade é que passa a própria vida de Abraão, passa a vida de Isaac, passa a vida de Jacó, e são 71 pessoas entrando agora na terra do Egito. Nós estamos muito acostumados com a saída do Egito, não é? Nós ouvimos muito pregação de Deus libertando o povo do Egito. Mas por que não damos atenção no povo também entrando no Egito? O povo entrando, 71 almas, eles indo para a terra do Egito por causa de uma grande fome que tinha na cidade. E aí Jacó vai, ele é levado, ele é vendido, na verdade Jacó não, José, ele é vendido. E de lá ele estabelece um governo, então ele traz as almas para lá e ele começa a cuidar. 71 almas estão entrando lá na terceira geração já de Abraão, que tinha promessa. Quantas vezes nós paramos antes
dos primeiros sinais que Deus está fazendo e estabelecendo. Sabe, a grande virtude de Abraão era a fé. É considerado o pai da fé. Ele creu e Deus estabeleceu. Ele creu na promessa de Deus e Deus fez conforme ele creu. Deus falou que ia fazer dele uma grande nação. Sabe qual o sinal que para ele, quando ele ficou descansado? Quando veio o primeiro filho. Assim que veio o primeiro filho, ele ficou descansado. Porque tudo que ele sabia é que ele precisava de um filho. A partir de um filho, ele sabia que Deus poderia fazer. E quando não viesse esse filho, Abraão fica turbado. Tanto que ele começa a tentar dar um jeito, aí nasce Ismael, mas não era Ismael a promessa que Deus tinha feito. Não, ele precisava esperar a promessa de Deus se cumprir, conforme Deus tinha feito. E aí ele espera a promessa, aí quando nasce Isaac, aí sim, aí o coração dele descansa e ele fala assim: hoje o Senhor cumpriu a promessa que ele teve na minha vida. Mas a promessa que Deus tinha feito para ele era de uma nação, de uma nação gigantesca. E tudo que está estabelecido para ele agora é o único filho. Mas ele sabe que a partir do momento que Deus encadeou o negócio, que Deus começou a fazer, ele sabe que não para mais. Porque o Senhor dos Exércitos, quando ele libera uma palavra, ele cumpre segundo aquilo que nós cremos na palavra dele. O problema muitas vezes é que nós ficamos, Deus está dando sinal, Deus está dando revelação, Deus está mostrando, Deus está fazendo, e nós estamos ainda incrédulos que Deus pode fazer. Se Deus falou que é uma nação do primeiro filho, você já toma posse porque Deus faz. Sabe, e às vezes com Deus parece que o desafio é maior. Mas quando Deus libera a promessa, você não precisa ter medo. Quando Deus libera a promessa, avance segundo a promessa de Deus, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos que vai fazer. 71 pessoas entrando agora na terra do Egito. Pastor, mas não é lá no Egito que eles vão ser escravizados? Calma, ainda não chegamos nessa parte, mas é sim, é lá mesmo. 71 pessoas entram na terra do Egito. Aí chega lá na terra do Egito, o rei conhece, tem uma boa relação com Jacó, estabelece e dá uma terra exclusiva para ele. O que é que ele dá? Uma terra exclusiva para o povo de Israel. Você está pegando o negócio? Presta atenção comigo. É difícil estabelecer uma nação onde todas as nações estão estabelecidas. Porque havia guerra, é um querendo tomar a terra do outro. 71 pessoas, irmão Carlos Eduardo, se Deus dá a terra para eles, vinha alguém e tomava. Aí Deus pega o povo de Israel e leva para quê? Para dentro de uma nação poderosa. Para quê? Porque ali dentro o Senhor está gerando uma outra nação que vai ser mais poderosa, que vai sair dali, que vai glorificar o nome dele. Mas o Senhor está guardando como a menina dos olhos dele. O problema é que muitas vezes nós não entendemos a promessa. Se não estivermos prontos, Deus não pode dar. Deus precisa preparar todo o ambiente para que tudo seja estabelecido. Aleluia! E por que muitas vezes ficamos de biquinho com Deus? Porque Deus não fez tudo no momento que nós queríamos. Qual foi o propósito de Deus em criar a terra? Qual é a primícia da criação de Deus? Qual é? Somos o ser humano, sim ou não? Sim. Mas qual foi o dia que Deus criou o homem? Amém? Tem crente que lê a Bíblia aí, amém? O primeiro dia Deus fez o quê? Céu e terra. Deus criou céu e terra. Aí segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Se é a primícia, por que demorou tanto para fazer? Queria te fazer te colocar onde, abençoado? Irmãos, em vez de ficar reclamando de tanto tempo que Deus esperou para fazer, nós devemos entender. Deus passou trabalhando todo esse tempo para pegar e nos colocar em algo pronto. Deus ia pegar o homem e colocar onde, comer o quê, fazer o quê? Não tinha atividade, não tinha nada. E Deus pega, prepara
processo. Deus passa dias trabalhando, preparando tudo, a terra, preparando tudo, colocando o sol, lua, dividindo, água de terra, preparou tudo bonitinho para que pudéssemos fazer. Mas nós queremos que Deus faça tudo no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. Deus está estabelecendo uma nação, mas antes da nação estar pronta, Ele já pega um povo, Ele já coloca dentro de uma outra nação, e ali dentro dessa outra nação, Deus abençoa, Deus prospera, eles ganham uma terra, e a palavra de Deus diz que eles começam a prosperar muito, e a crescer rapidamente, se torna uma grande nação. Era um povo poderoso, numeroso ali dentro da nação guardado. Nós vamos falar de guerra, nós vamos ouvir falar de guerra com o povo de Israel depois que eles saem de dentro do Egito. Mas enquanto eles estavam dentro do Egito não tinha guerra. Enquanto eles estavam lá dentro não tinha opressão do inferno vindo para poder tentar parar, atrapalhar o propósito de Deus, porque Deus estava cuidando. Deus está estabelecendo o propósito, e às vezes o propósito demora para ser concretizado, porque Deus precisa de todo um ambiente formado. Amém ou não amém? Amém. Pastor, Deus não ia conseguir formar um povo e liberar todas as nações? Consegue, irmão. Nós sabemos que consegue. E o próprio Deus mostrou ao povo de Israel que Ele conseguia. O povo de Israel venceu guerra, irmão, só cantando e tocando instrumento, sem ter que guerrear, sem ter que fazer nada. Glória a Deus. Agora, por que Deus não faz? Porque Deus trabalha com um processo e nós precisamos confiar no processo que Deus está fazendo. Porque enquanto Deus está trabalhando, formando no processo, Ele está provando ver se nós confiamos ou não nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí tem muita gente que quer agradar a Deus, mas quer agradar a Deus na base da resposta. Se Deus fizer, eu vou. Se Deus der, eu canto. Se Deus não der, eu paro de cantar. Se quer parar de cantar, para. Mas não coloque Deus à prova em relação a isso. Nós precisamos entender o Deus Todo-Poderoso que está agindo e trabalhando em nosso favor e trabalhando conosco para uma grande obra que Ele está cumprindo e fazendo. Mas nós precisamos de confiar naquilo que Ele nos diz. A Bíblia vai dizer então que essa nação de Israel ela é formada. Ela é toda formada, estabelecida. Glória a Deus, estamos com um problema aí. Misericórdia, Jesus. Caiu tudo. Glória a Deus. Não tem sonho, grita mesmo que sem som. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Isso é melhor. Então nós vamos entendendo o propósito de Deus, o processo que Deus está fazendo, confiando, e Ele vai trabalhando e fazendo. Assim está o povo de Israel. O povo de Israel está sendo ali guardado pela mão de Deus dentro de um propósito muito específico, que é o que? Ser estabelecido na nação. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos absorver e entender isso, mas o processo está acontecendo, o tempo está correndo e tudo está passando. E sabe uma coisa que eu te mostro, é que mesmo o tempo passando, 430 anos passam, e o povo não esquece de Deus, mesmo dentro de um processo que eles não estão entendendo, amém? Por que, pastor, o senhor diz que o povo não esquece de Deus? Porque o clamor do povo chegou até o trono de Deus. Aí a palavra vai nos narrar dizendo o seguinte: e Deus lembrou do seu povo, Deus lembrou do povo que estava clamando, gritando, pedindo socorro, e Deus levanta um libertador para tirar eles do lado do tempo de escravidão. Tem muita gente, irmão, que em 430 anos perderia toda a esperança. Mas a alegria e a esperança no coração deles de ser um povo ainda está ardente. Porque quando Deus liberta eles, eles saem dali e eles vão em direção ao propósito de Deus.
Nós aceleramos o processo por quê? Porque não tinha perseguição lá no início, mas depois que eles vão crescendo, aí o inimigo começa a ver tudo aquilo que Deus está formando. O inimigo começa a ver que aquela promessa que Deus fez para Abraão, depois de 430 anos, está sendo bem estabelecida, e o povo está formado, o povo está numa união, está numa comunhão. Aí o inimigo começa a levantar uma opressão sobre o povo. Isso já nos mostra um sinal: quanto mais perto da vitória, mais levante do inimigo vai ter. Quanto mais perto estiver da vitória, mais o inimigo vai ficar furioso, porque o inimigo não quer que as promessas de Deus se cumpram. Quando está no processo lá no início, não tem perseguição, Deus está guardando, Deus leva o povo, não tem perseguição. O inimigo está descansado, porque ele nem está vendo direito o que está acontecendo. Aí enquanto ele está ali tranquilo, sossegado com o povo, ele olha, quando ele assusta, já tem uma nação estabelecida e formada. Aí começa a perseguição, mas o povo já está dentro do propósito, cumprindo o propósito, e não há como parar esse povo mais. Assim é a nação de Israel. Assim é o processo que Deus está fazendo com o povo. Quando nós entendemos isso aqui, o nosso coração começa a ficar descansado no Senhor. Quando nós entendemos isso aqui, o nosso coração começa a entender de que existem estações que nós precisamos passar por ela. O coração começa a entender de que mesmo tudo não estando no lugar onde nós queríamos, nós estamos num processo e o Senhor está nos levando para lá. Aí quando o coração começa a entender, o coração começa a dar glória a Deus. E quando o coração começa a dar glória a Deus, Deus ele continua trabalhando e intensificando o processo. E quando Deus continua intensificando o processo, olha o que Deus está fazendo: o nome do Senhor glorificado, Deus operando e nós glorificando o nome de Deus, Deus operando e nós glorificando, e o Senhor vai fazendo. O inimigo tenta, mas não consegue. O inimigo se levanta, mas levanta para cair, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Agora, passar por esse processo é que é a maior dificuldade, mas hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer: não pare no meio da caminhada. Existem estações que não são conforme nós queremos, mas o nosso Deus está estabelecendo aquilo que é a vontade dele. Qual é o segredo e qual é o conselho? Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. O conselho é não desviar nem para a direita nem para a esquerda, muito menos voltar para trás. Quando nós olhamos para isso aqui, nós vamos entendendo de que o Deus de Jacó, ele não dorme, ele não vacila, ele não cochila, ele não tem tempo de estar distraído, não. Ele está sempre ligado, conectado e operando em favor daqueles que o temem. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-os e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Verso de número 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os leva sobre elas, assim só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Preste atenção. A nação está estabelecida. O povo de Israel já é numeroso. Nós conhecemos que uma opressão da parte dos egípcios começa a acontecer com o povo, porque eles começam a ter medo. Eles estão vendo que está ali agora não é simplesmente os descendentes de Jacó, não. Que está ali é a nação. Que está ali é um povo. É um povo forte, destemido, separado. É um povo que Deus abençoa, é um povo que Deus prospera, é um povo que Deus faz progredir, que Deus faz crescer. Então, mesmo no meio de uma terra que aparentemente não era deles, Deus está prosperando e estabelecendo aquilo que é a vontade dele. Só que chega uma hora que Deus precisa balançar um negócio ali, porque algo diferente está prestes a acontecer. Como a águia desperta a sua ninhada. Quem desperta? A águia. E desperta quem? A sua ninhada. Então a águia faz um ninho,
todo preparadinho, bonitinho, bota os ovos, choca os filhotinhos ali e está tudo muito bem, muito tranquilo, muito bonitinho. Aí de repente a própria águia vem e chacoalha o ninho. Amém? Amém. Você está entendendo? Agora, o texto está fazendo uma comparação do tratamento de Deus com o povo de Israel e comparando com essa águia. Deus estabelece, por essa comparação, Deus estabeleceu a nação dentro de um ninho, protegida e guardada no meio dos egípcios. Aí de repente é hora de quê? De chacoalhar esse ninho, porque esses filhos precisam aprender a voar. Tem uma coisa que faz muita gente desistir, é não entender esse processo pequenino antes de ver as coisas grandes. Agora tem um outro processo que faz muita gente perder a bênção também, é porque não quer sair do ninho, quer continuar ali. Para viver coisas extraordinárias, nós temos que aceitar o processo de coisas pequenas e que não estamos entendendo nada. Mas ao mesmo tempo temos que ter disposição para quando Deus chacoalhar aquilo ali, nós podemos aprender a voar para chegar naquilo que Ele tem prometido. A águia preparou o ninho, mas de repente ela própria vai lá e bagunça tudo, porque os filhos precisam voar, não dá mais para ficar ali. Agora, alguns detalhes sobre o ninho da águia, sempre num lugar muito alto. E quando ela desperta ali o ninho dela, que ela dá aquela chacoalhada, os filhotes ainda não aprenderam a voar. Está tudo muito bonitinho, a mamãe chocou, a mamãe busca comida, a mamãe traz comida. A mamãe sai lá do alto, desce, pega a comidinha, leva lá em cima e coloca para os filhotes. Tem guerra contra o povo de Israel, não precisa do povo de Israel, porque tem os soldados egípcios que vão sair para guerrear, porque Israel está dentro do Egito, mas ainda não é nação. E se não é nação, não tem retaliação. Está tudo muito tranquilo, mas Deus fala, chegou a hora desses meninos começarem a voar, porque o que eu vou fazer é muito grande. Porque passou esse processo pequeno e agora é hora de ir para a terra prometida. Agora é hora de alcançar. Mas como alcançar se queremos continuar a ficar tranquilinho, quietinho, sem ter guerra, sem ter opressão, sem ter perseguição? Não tem como. Sabe, eu não sei o que te ensinaram de Deus, mas o que hoje, nessa manhã, você vai aprender é que Deus também chacoalha o ninho para que a gente aprenda a voar. Aí quando a águia ela chacoalha ali, irmão, no processo, ela chacoalha ali, os filhotinhos saem e caem do ninho. Aí quando eles caem do ninho e não sabem voar ainda, aí a águia vem voando sobre eles. Aí antes deles caírem no chão, sabe o que acontece? A águia vem e pega eles pelas asas. E aí eles posam na asa, ela leva direto para o ninho. Só que o processo não acaba aí, ela derruba de novo, eles caem, até eles aprenderem a voar. Então escuta uma coisa, se não aprender a voar, você vai ficar no processo, levanta e cai, levanta e cai. Aí quando entender o processo, quando eles pensarem que estão te derrubando, você na verdade está voando para cumprir o propósito de Deus. Agora, se a gente não entender isso, a pior coisa chama-se processo repetido. Lembra, vou te levar para a escola de novo, ó. Primeira série, segunda série, terceira série, até aí tá tudo bem, quarta série. Lá no Brasil, quarto ano, lá no Brasil, no meu tempo, pelo menos. Eu vou falar assim que é mais fácil. A educação vai mudando muito, no meu tempo. Quarto ano que a coisa engrossava, porque passávamos para um nível mais elevado, que era o quinto ano. Aí era o básico que era considerado isso. Então, primeira, segunda, terceira e quarta série era meio café com leite ali. No meu tempo, tá? No tempo mais antigo não era não. Desde a primeira série, se não aprendesse, não passava de não. Mas aí o processo mais café com leite, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tá tudo tranquilinho.
Mas a partir do quinto, irmão, que eu conheci de gente, a gente amava um meninão antigo, velho, já lá no quinto ano ainda. Já estava tirando mestrado do quinto ano. Já. Repetindo. Sabe o que você passava? 365 dias do ano ele vai lá e reprovado. Reprovado era voltar a fazer no ano seguinte o mesmo ano letivo que você tinha feito. De novo, aqui em Portugal, na língua de Portugal, chumbado. Reprovado, chumbado. Aí passa o processo de novo. Chega no final do ano novamente. Sabe o que é isso? Processo repetido. Você sabe que tem muito crente vivendo esse processo repetido? Aí vai o ano inteiro, Deus fala agora, filho, é hora de voar, vou te derrubar do ninho. Pastor, Deus não faz isso, mas não é a Bíblia que está falando, irmãos? Ou sou eu que estou falando? Olha a comparação, como a águia desperta a sua ninhada. Versículo 12, assim só o Senhor guiou o seu povo. Assim é uma comparação dizendo do mesmo modo, do mesmo jeito. Mas agora a diferença é que Deus não te chacoalha do ninho para você se machucar. Ele chacoalha do ninho para que você passe o processo, para que nós aprendamos, para que nós avançamos. Só que do mesmo jeito que ele chacoalha, ele está preparado para pegar, se nós não começarmos a voar, irmãos. Agora, eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste com o processo de toda vez. Deus está tendo que pegar, Deus está tendo que pegar no colo e levar de novo, porque não está aprendendo. Tem muita gente que fica feliz, o Senhor me socorreu de novo, mas o Senhor não está querendo socorrer de novo. O Senhor está querendo é que nós aprendemos a lição e avancemos para que o nome dele seja glorificado. O apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas, ele diz assim: e vocês já deviam ser doutores, vocês ainda estão no leite materno. Chegou o tempo, irmão, de esbradar, de nós voar, de nós alcançarmos as promessas que Deus tem feito ao nosso respeito. Só que para nós alcançarmos a vitória, nós vamos ter que enfrentar a perseguição dos egípcios. Quando Deus decide ouvir a oração do povo e libertar o povo daquele processo que eles estão vivendo, que eles não estão querendo mais aquela escravidão, eles já têm povo suficiente para avançar, para ser uma nação conforme a promessa de Deus. Quando Deus ouve a oração, o processo estreita na terra. Porque é quando Moisés se levanta para libertar o povo. Aí quando ele começa a pedir para que o povo sempre seja liberto, sabe o que acontece? A carga de trabalho dos egípcios, ela aumenta. Chegou uma boa notícia no arraial do povo de Israel. Qual a boa notícia? Nós vamos ser libertos. O Senhor está enviando Moisés e Arão para poder libertar o povo, e o povo vai sair dessa escravidão. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar com o faraó. Chega até faraó, fala com o faraó, olha, você vai libertar o povo. Sabe o que acontece? A carga de trabalho aumenta. A mesma quantidade de produção, ela deve ser mantida, porém os recursos são cortados e limitados. É hora de avançarmos para uma promessa de Deus, mas tudo que está acontecendo é um estreitamento na terra, irmã Sara. As coisas estão ficando mais difíceis. Nós precisamos produzir para o povo egípcio o mesmo tanto de tijolo, mas os recursos são bem menores do que o que nós tínhamos anteriormente. Fabricar sem tijolo era fácil, não era fácil, mas era possível. Chegava palha, chegava tudo, e era somente produzir tijolos. Agora a ordem que vem de cima é o seguinte: eu quero os mesmos 100 tijolos, porém não vai chegar palha e não vai chegar mais nada. Vocês vão ter que ir buscar e trazer para poder construir. Você quer mudar de nível ou quer ficar no mesmo? A sua
sua oração vai continuar: Senhor, me leva onde é a tua vontade, faça através da minha vida, ou você vai preferir ficar aí no mesmo cantinho, do mesmo jeito? Se a oração é essa, presta atenção no que acontece. O que está prestes a acontecer? A libertação. E o que está acontecendo? O aumento da carga de trabalho. E como se não bastasse, aumenta tudo e só não pode diminuir a produção. Aí o povo fica muito mais cansado, fica muito mais difícil. E aí tudo que o inimigo está projetando é o quê? Vão reduzir também a produção, eles vão parar de fertilizar, eles não vão conseguir mais reproduzir tanto, e o povo vai ficar bem menor, a nação vai começar a ficar fraca, porque não vai nascer mais menino, que os homens vão chegar cansados, e as esposas vão estar cansadas também de trabalhar, nada vai acontecer. Aí o Senhor dos Exércitos está falando: se esforce e tenha de bom ânimo, porque eu sou convosco. E aí o povo se esforçava, trabalhava, chegava em casa, tudo acontecia, e a nação continuava crescendo mais do que o normal. Aí quantas vezes a gente olha e fala assim: vai estreitar na terra? Não vou não, porque vai ficar difícil. O Senhor está falando: estende bom ânimo e vai ficar difícil, mas o processo faz parte para aquilo que eu for fazer na tua vida. Agora a decisão é nossa: quer ou não quer? Quer mudar de patamar ou não quer? Quer avançar ou não quer? Se quiser avançar, se prepara, porque o negócio fica estreito na terra. Mas se você tiver força e bom ânimo, o Senhor vai operar em teu favor. A palavra não diz que a produção ficou mais fácil, ficou difícil. Não diz que o povo estava menos cansado, não, estava mais cansado. Mas nada parou o processo de Deus, porque o povo se esforçou e tiveram bom ânimo. E aí tudo acontecendo. Tudo acontecendo. Chega o grande dia então da grande libertação. Eu não vou nem entrar no nível das pragas do Egito para poder, não vou nem entrar nesse nível aí. Nós vamos parar por aqui. Como é que está o processo daquilo que Deus prometeu para a sua vida? Como é que está a sua vida em relação ao processo? O Deus que prometeu, Ele não falha. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não cumpriria com a tua palavra? Agora entenda: para que Deus cumpra a palavra dele, Ele é preciso encontrar em nós fé, porque é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Se não estivermos de acordo com o processo não vai acontecer. Se não estivermos de acordo, permitindo e avançando em direção àquilo que Deus está desejando fazer, nada acontece. Qual é o teu posicionamento? Pastor, mas ficou estreito demais. De repente a notícia para você hoje é que o Senhor, assim como a águia chacoalhou o ninho, e você vai ter que aprender a voar. Você quer que Deus faça isso ou não? Quer que Deus faça a vontade dele ou não? Quer que Deus estabeleça o plano dele ou não? A boa notícia é que assim só o Senhor, só Ele. Você não precisa de mais ninguém, não precisa da ajuda do patrão, não precisa da ajuda do familiar, não precisa de ninguém, não, você precisa só dele. Olha o que a palavra diz: assim só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda do governo, Deus não precisa de ajuda de nada, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele só precisa que o coração esteja de acordo com a vontade dele, porque quando o coração se alinhar com a vontade dele, não há nada que ele não possa fazer. Aleluia. Versículo de número 13, para nós encerrarmos: ele o fez cavalgar sobre os altos da terra. A última reflexão e nós vamos encerrar. A expressão cavalgar está muito ligada à marcha de cavalos, muito ligada. Então cavalgar é uma marcha contínua, é passos contínuos, siga uma marcha.
o Senhor os fez cavalgar sobre os altos da terra. Tem muita gente que quer viver o sobrenatural, que quer estar no alto, que quer viver a plenitude, mas não quer subir, não quer cavalgar. Todo alto, toda montanha, para ser alcançado o topo é preciso de uma marcha que leva até lá. E a palavra não diz de que Deus os colocou no alto. A palavra diz que Deus os fez cavalgar os altos da terra. Em nome de Jesus, nessa manhã, para você que está com o coração voltado para o sobrenatural de Deus, eu quero orar com você. Eu quero orar porque de repente não vai ser simples nenhum desses processos aqui. Mas se você já passou pelo processo de conseguir ter expectativa lá na frente, mesmo nas circunstâncias totalmente diferentes daquilo que você está vivendo, se você já conseguiu passar por essa fase, se você está expectando agora que Deus está movendo algo para fazer algo tremendo e especial, eu quero falar com você e te encorajar nessa manhã. Vai ser necessário disposição para poder viver isso. Vai ser necessário que nós tenhamos disposição para viver esse sobrenatural de Deus. Mas uma coisa é certa, você não precisa fazer isso sozinho, porque no dia de Pentecostes o Senhor enviou a presença do Espírito Santo para nos ajudar. No dia de Pentecostes cumpriu a profecia de Joel, capítulo de número 2, e o Espírito foi enviado sobre toda a carne. A presença do Espírito Santo está disponível para todos aqueles que se achegarem a Deus e buscarem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um agente poderoso de Deus. Ele é a pessoa poderosa da Trindade para estar do nosso lado, para clamar em nosso favor, para interceder em nosso favor, para nos orientar, para nos despertar, para nos chamar a atenção. E a presença dele nessa manhã é real nesse lugar, para encher o teu coração de disposição para poder cavalgar sobre os altos da terra e viver o sobrenatural que Deus tem preparado para você. O Senhor o fez comer o produto do o mel da rocha, o azeite da pedra dura, alimentou com coalhadas de vaca, mas só fez isso depois que cavalgaram sobre os altos da terra. Então se prepara para o processo em nome de Jesus. E se você está nesse processo de cavalgar, se você está nesse processo de subida, de escalada, se prepara, porque o sobrenatural de Deus está perto de acontecer na tua vida. Então em nome de Jesus, abre o teu coração e eu profetizo nessa manhã. Em nome de Jesus, fecha os seus olhos, abre o teu coração e eu profetizo nessa manhã. Em nome de Jesus, seja cheio da autoridade do Espírito Santo, seja cheio do renovo do Espírito Santo, seja cheio da força com o Espírito Santo, para poder andar, avançar e conquistar tudo aquilo que Deus tem prometido ao teu respeito. Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, adore ao Senhor Jesus com as palmas. Se você recebe, adore ao Senhor Jesus com glória a Deus e aleluia, porque Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele é. Coloque a mão sobre o teu coração e eu quero ainda orar com você. Pai, em nome de Jesus, segundo a tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade, Pai, nós nos colocamos diante das tuas mãos, Pai, para que seja feita em nós a tua vontade, assim, Senhor, como é no céu, seja na terra, Senhor, assim como o Senhor estabeleceu no céu ao nosso respeito, seja estabelecida em nossa vida, para a glória do teu santo nome. Pai, se é tempo de chacoalhar o ninho, Senhor, de mudar de processo, para que os teus filhos avancem, Pai, que assim seja feita para a glória do teu santo nome.
Pai, aqueles, Senhor Deus, que estão confiando no Senhor, leve eles, Senhor, para esses lugares altos. Senhor, em nome de Jesus, faça o Senhor andar por estes lugares altos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus. E aqueles, Senhor, que ainda não entenderam o processo, aqueles que estão repetindo o processo, que o Senhor tem de misericórdia. Desperta, Senhor. Pai, desperta para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, é o que nós cremos, é o que nós profetizamos, em nome de Jesus. E você que concorda diz amém.